Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e, havendo-o prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, pretendendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Vemos aqui, nesse versículo da Bíblia, a importância da oração da igreja. Hoje o inimigo tem minado bastante essa área da nossa vida. Quantas vezes nos sentimos fracos e desanimados para orar? Diz a palavra de Deus que devemos nos dedicar à oração sem desanimarmos. Continuamos no verso 6. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se dizia por intermédio de um anjo, pensando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Meditando nessa palavra que o Senhor nos deu, de Atos 12, de 1 a 11, vemos aqui a prisão de Pedro. Deus nos mostra, através dessa palavra, 3 pontos importantes. Primeiro ponto, Herodes, que representa o mundo, que nos odeia. Segundo, o poder da oração. Quando a igreja ora com um objetivo específico para a libertação de um irmão, a oração tem poder para libertar, para nos salvar da morte. E o terceiro ponto é: Deus tem prazer em atender a oração segundo o seu propósito. Deus tem prazer no seu coração de nos atender, de atender a oração da igreja segundo o propósito de Deus. Então, o Senhor, na terceira, o Senhor nos ensina que o Senhor nos envia o socorro. Então, Ele nunca vai nos deixar sem o socorro dele. Basta nós crermos, orarmos e dedicarmos a seguir e a buscar ao Senhor em oração e dedicação à sua palavra, no temor e na perseverança. Então, vamos ficar com essa palavra hoje no coração e meditarmos na oração durante a semana. Um abraço e fiquem com Deus.